18 horas. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, o Senhor ouve a oração de todos aqueles que com sinceridade expressa agora a sua dor, a sua angústia, a sua raiva, a sua solidão, dizendo para ti: Deus, me dá uma luz, me dá uma direção, eu não quero mais ser assim. Esta pessoa, meu Pai, que agora está hospitalizada, desenganada, ou em casa, em cima de uma cama, impossibilitado de se cuidar da casa, da família, trabalhar. Meu Deus, seja qual for o problema, onde quer que esteja esta pessoa agora, esteja ele no carro, ou no trabalho, no presídio, ou debaixo de uma ponte, o Senhor é onipresente. O Senhor é o único Deus onipresente, porque só o Senhor é o Criador. O Senhor se faz presente em todos os lugares, quando nós invocamos com fé, com sinceridade. Então agora, eu peço a Ti, liberte esta pessoa desse espírito enganador, da autocomiseração. Essa pessoa que ficava esperando ouvir de alguém: coitadinho dela, nunca foi feliz no amor, nunca foi valorizada. Ele que esperava e fica sempre esperando que alguém diga: coitadinho dele, nunca teve nada na vida, nunca conquistou nada na vida, ninguém nunca o ajudou. Meu Deus, esse espírito de autocomiseração seja arrancado agora, porque esse espírito enganador faz a sua vítima ficar esperando pelos outros, dependendo dos outros. Então agora eu te repreendo, espírito maligno da autocomiseração. Eu te ordeno agora, saia da mente, do vocabulário, do coração. Saia agora desta vida, pois eu te ordeno, em o nome do Senhor Jesus. Faça uma pressão, meu amigo, sobre o seu peito ou sobre a sua cabeça e diga: todo mal, saia! E não volte nunca mais. Entregue-se a Ele, renda-se aí agora. Tome a decisão de parar de falar palavras de derrotas, como: ninguém crê em mim, eu nunca fui feliz, nunca me ajudaram, ninguém me estendeu a mão. Ah, minha amiga, meu amigo, o Altíssimo estende os seus braços, pois a sua mão está aberta para lhe sustentar, lhe levantar do chão. Meu Deus, usa esta água como um ponto de contato, símbolo do Espírito Santo. Eu declaro esta água abençoada, para que esta pessoa receba paz, pois o Senhor perdoa os nossos pecados quando nós os confessamos e os abandonamos. Tome a decisão aí agora de deixar o vício, de deixar a promiscuidade, de deixar a mentira, de deixar a vida de bandidagem, de violência, de abandonar o que é mal. Receba paz e receba força para buscar e obedecer a Deus, pois declaramos esta água consagrada. Beba, meu amigo, participemos juntos desta água consagrada a Deus e receba agora a força que vem do Criador. Ó Espírito Santo, busque pessoas sinceras que querem te conhecer, que querem ser cheias do teu Espírito, para que então neste domingo, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, o teu sol, meu Pai, que é o Espírito Santo, brilhe no nosso íntimo e esta pessoa tenha certeza da sua salvação. É o que nós determinamos que aconteça desde o Templo de Salomão sobre a vida de todos que oram comigo em todo o Brasil
e em todo o mundo. E você que crê, diga graças a Deus. Meu amigo, Ele ouviu a sua oração, a nossa oração. Perceba aí agora a diferença entre antes e depois. Você já não precisa mais de autocomiseração ou que as pessoas tenham, pena de você. Não. O que você tem que fazer agora é se preparar, porque domingo nós vamos lhe batizar nas águas. O batismo nas águas é sepultar a velha vida, é sepultar o erro, a vida de traumas, vícios, complexos, idolatria, violência, feitiçaria. Se você está realmente decidido a conhecer e a servir ao Deus vivo, ser possuído pelo seu Espírito, então domingo agora, logo a seguir a reunião das 18 horas, a reunião do encontro com o Espírito Santo, você será batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para sepultar a velha vida, abandonar a velha vida e começar uma vida nova com Deus para ser cheio do seu Espírito. Traga uma peça de roupa, traga uma toalha e um par de sandálias e você será batizado. Morava com a minha mãe, então eu vivia numa vida limitada. Tinha que ser contado o dinheiro, né? Meu nome é Carlos André, tenho 40 anos, sou empresário no ramo de segurança eletrônica e internet. Antes de ser dizimista, eu trabalhava como empregado, eu não era valorizado, porque eu fazia de tudo naquela empresa. O meu salário era limitado em torno de R$ 1.200. Por isso que eu fui até mesmo pedir um aumento ali para o patrão da empresa na época que falou que não ia dar o aumento para mim. Eu não tive ali uma valorização pelo meu patrão. E nesse tempo, na igreja, eu aprendi como ser dizimista. Eu aprendi que eu sendo fiel a Deus, eu me lançando no altar, obedecendo a palavra de Deus, eu poderia ter uma vida diferente. Foi aí que surgiu uma ideia, né? Surgiu uma ideia de eu trabalhar por conta. E tudo, eu comecei a ver Deus. Por quê? Porque a minha visão se abriu quando eu entendi que eu sendo fiel no dízimo, Deus ele me abençoaria. E aí eu comecei a fazer desafios no altar. Não só sendo dizimista, com os 10%, mas fazendo prova com Deus. Porque a própria palavra de Deus fala que se a gente provar, Deus ele promete abrir a janela dos céus. E aí eu pedi a conta naquela empresa, né? Fechei alguns contratos, tinha 5 contratos de serviço fechado. Aos olhos humanos eu não tinha garantia nenhuma. Porque 5 serviços fechados, vai acabar o serviço, vou fazer o quê? Mas eu confiei em Deus e confiei também na fidelidade do dízimo. E aí eu comecei. E aí eu trabalhei por conta durante 1 ano e meio. Nesse meio tempo eu me casei. Aí eu falei para minha esposa, vamos abrir o nosso próprio negócio, vamos abrir o nosso escritório. Iniciamos com um escritório de segurança eletrônica e prestação de serviço. E aí a gente começou a conquistar clientes, dia após dia, fomos prestando serviço, fomos fazendo parceria. Hoje, nós prestamos serviço para uma empresa americana na área de internet via satélite e também há 1 ano abrimos o nosso próprio provedor de internet, onde estamos avançando na área rural também com o nosso provedor. Hoje eu tenho meu próprio negócio, tenho uma empresa, temos funcionários que trabalham com a gente. Na época, aquele aumento que eu pedi ao patrão foi negado, mas hoje nós tiramos 10, 20 vezes mais o valor do que aquele valor que o patrão ia dar para a gente de aumento, né? Ia me dar de aumento. E hoje, o meu dízimo inicial na época era R$ 120. Hoje o maior dízimo chega em torno de 3 a 4 mil reais mensais. A fidelidade no dízimo me mostrou o quão importante nós honrarmos a Deus. Obedecemos a palavra, porque houve uma transformação não somente na minha vida financeira,
mas também na minha vida espiritual. Através da fidelidade, eu consegui receber o Espírito Santo, né? E hoje a transformação na minha vida ela não é só fora, mas sim dentro. A importância de ser dizimista me fez enxergar uma outra vida, né? Porque antes de ser dizimista, eu vivia ali uma vida limitada. Era refém de um salário. E hoje nós conseguimos comprar o que a gente quer, a gente consegue comer o que a gente quer, morar bem, temos nossos carros, né? Temos hoje 3 veículos, temos funcionários, temos uma vida com qualidade. Porque se nós obedecemos ao altar, honramos o altar, com certeza Ele vai nos devolver muito mais do que aquilo que a gente espera. Eu cheguei na Igreja Universal muito cedo, desde pequeno. Frequentei um grupo jovem, grupo de evangelização e cheguei a ser obreiro da igreja. Logo após fui colocado como auxiliar da igreja, pastor da igreja, e fiquei por mais uns 2 anos e meio na obra. E num belo dia eu decidi sair da obra por conta própria e comecei a beber, comecei a frequentar baladas, comecei a me envolver com mulheres. Não tem um dia que não venha uma acusação e o medo de morrer, porque você sabe para onde a sua alma vai. Comecei a sentir dores no meu abdômen, constataram um nódulo de 5 centímetros no pâncreas. Eu só pensava em uma coisa, eu não pensava em cura, eu não pensava em nada, eu só pensava em minha salvação. Foram 12 horas de cirurgia, o médico chegou para mim, o intensivista lá da UTI, falou assim: você crê em Deus? Eu falei: creio. Aí ele falou assim: olha, nessa madrugada eu tive morrer, tive viver, tive morrer de novo e tive viver de novo. Foi num sábado, dia 7 de dezembro de 2019, às 16h59 da tarde. Foi quando eu tive a minha maior experiência com Deus. E eu comecei a agradecer a Deus. Eu não pedi nada. Eu comecei a falar para Deus o quanto que eu amava Ele, o quanto que eu queria Ele de volta, se Ele me aceitava de volta. E foi nesse momento que eu recebi o Espírito Santo. E hoje eu não tenho dúvidas de que eu realmente conhecia a Deus. Se alguém disse que você não consegue mais voltar aos braços do Senhor Jesus, não é verdade. Você pode sim, e Ele quer receber você. Volte neste domingo. Continuaremos com o estudo do Apocalipse, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, às 18 horas. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. O que você ganha não é suficiente para a alimentação, a moradia, o vestuário, o transporte. Aí você vai e pede um aumento de salário e lhe negam. A exemplo do Carlos, que ganhava R$ 1.200. Foi humilhado, envergonhado. Mas quando ele entendeu que Deus poderia lhe alegrar, abençoando as obras das suas mãos e tirando aquela aflição, como diz aqui o Salmo 90, versículo 16, alegra-nos pelos dias em que afligiste, pelos anos que vimos o mal. O Carlos viu o mal na sua vida por muitos anos, mas quando ele aprendeu a honrar a Deus, como diz as Escrituras Sagradas, em primeiro lugar, Deus mudou a história da sua vida. Este azeite tem sido consagrado, foi apresentado pelo Bispo Macedo e por nós bispos e pastores, representando a Igreja Universal em todos os continentes. E nós vamos lhe dar um pouquinho deste azeite no último dia deste mês, no dia 31, às 7 da manhã, às 9h30 e às 18 horas. Se você diz: bispo, eu preciso de restituição, eu preciso
sabe, de oportunidades. Eu preciso vencer uma situação. Eu preciso de um milagre. Só um milagre. Então, liga agora para a nossa central de atendimento. Reserve aí o frasquinho de azeite para você e para os seus convidados que virão também buscar aqui no Templo de Salomão. 3573-3535, 0 operadora 11. Você vai dar o seu nome e vai dizer o milagre que você quer receber nesse dia 31 de janeiro. Nós vamos estar orando por você. E nesse dia você vai receber o azeite ou o óleo consagrado. Sou católico, vim ao Templo de Salomão por ter visto na televisão. Quando eu cheguei aqui foi um ambiente tranquilo, o pai foi bem recepcionado pelo pessoal, não paguei nada no estacionamento, me trataram super bem, desde a segurança até a entrada aqui. É um lugar que eu pretendo voltar e espero trazer mais amigos para cá. Eu sendo católico, eu chegando aqui, ninguém me questionou nada, perguntou ou subsistiu alguma coisa que eu, da minha crença. Fui tratado super bem. Bom, aqui no templo aqui eu percebi que é um lugar de paz, de espiritualidade, não tem discriminação religiosa, todo mundo trata muito bem e eu me sinto bem, espero vir mais para buscar Deus e quero voltar muitas vezes aqui. Yo pertenezco a otra iglesia cristiana, que es la primera iglesia bautista, pero yo lembraba mucho de este templo y quería venir a conocer el templo de Salomón. Y aquí yo hallé que es muy bonito, muy tiene cosas de Israel realmente, verdaderamente muy hermoso el templo. Yo recomendaría a toda aquella persona que no conoce a Dios que venga al templo de Salomón a mirar las verdades que hay de Jerusalén. Y aquí sentí una paz interior, realmente es muy bonito, es muy hermoso, es grande, tiene mucha gente muy buena, muy acogedora. Yo me sentí muy acogida, muy cariñosa la gente con cada uno de nosotros, ¿no? O Templo de Salomão está localizado na Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Ele sofreu, gemeu. Ninguém sentiu a dor que ele sentiu. Como um ser tão grande e perfeito foi capaz de se entregar por seres tão falhos e pequenos? Carregou o nosso pecado para a morte, para o túmulo. Tudo para estender suas mãos feridas e nos oferecer o cálice da salvação que conquistou no Calvário. Quem rejeita este cálice, despreza o seu sacrifício, não entende a grandeza do que ele significa. Quem estende a mão e aceita este cálice, está reconhecendo o Senhor Jesus como o primeiro em sua vida, o Senhor que salvou a sua alma. Neste domingo, a Santa Ceia do Senhor, às 7, às 9h30 e 18h, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. O Fábio afirmou, mesmo sendo católico, que aqui no Templo de Salomão ninguém lhe questionou nada, ninguém lhe obrigou nada, mas ele percebeu a paz e o respeito a Deus e ao próximo. Coloque o preconceito de lado, meu amigo, e venha também buscar ao Deus vivo que nós ensinamos e buscamos aqui no Templo de Salomão. A senhora Darcy, de outra denominação, recomenda, ela aconselha a todos conhecerem o Templo de Salomão. Eles vieram buscar a Deus e foi restituído a eles o que eles haviam perdido. Restituição é retornar
o que foi tirado ou perdido. O que lhe foi tirado? O que você perdeu? Venha buscar em Deus, neste domingo da restituição, aqui às 18 horas, no Templo de Salomão. Meu nome é Sueli Benvenuto, eu sou empresária. Minha vida se iniciou muito cedo, 8 anos de idade. Eu me vi num lar onde não tinha condições nenhumas assim, financeiras, nem eu, nem meus irmãos. Meu pai largou minha mãe, nós éramos bem novinhos ainda, minha irmãzinha tinha 1 ano de idade. Passamos por dificuldades como corte de água, corte de luz, condições básicas assim que todo ser humano precisa ter, a gente não tinha. Eu, particularmente, eu dormia no chão, em cima de um tapete, um edredom, porque nós somos em 6 mulheres e um homem, né, que são meus irmãos, minhas irmãs, e dividindo uma casa em quarto, sala, cozinha e banheiro. Nos tempos de chuvas muito fortes e tempestades, assim, as telhas voavam, ficava 3 a 4 meses aí sem telhado, porque minha mãe não tinha condições para colocar. Ela trabalhava em 2 empregos de empregada doméstica para poder sustentar a gente. Comecei a pensar, se eu fizer muito curso e estudar, eu vou ser bem sucedido um dia. E aí eu comecei a pensar na minha vida, o que eu poderia fazer. E aí até então eu entrei numa faculdade, comecei a estudar. Ali eu já achei, vou sair daqui com meu diploma e eu vou arrebentar, né? Só que pelo contrário, eu acabei entrando numa multinacional, conhecidíssima aqui no Brasil, a qual eu fui chamada para trocar toner dentro dessa empresa, toner de impressora. Aquilo para mim é um trabalho normal, honesto, só que era uma humilhação para mim, porque eu não tinha estudado tanto, feito tantas coisas para poder estar ali trocando toner, depois de formada ainda. Eu estava na igreja, como toda a minha família estava na igreja, e a vida de ninguém mudava, inclusive a minha. E eu só era uma frequentadora. Eu sempre fazia tudo errado. Eu tinha tudo na minha mão, mas eu não tinha nada, porque eu não andava certo. Eu fazia a minha vontade. Eu não obedecia, eu não jejuava, eu não era fiel. Eu pegava envelope, ficava lá vários envelopes dentro da minha Bíblia. Ia para a igreja quando me dava na telha. Um dia eu ia hoje, depois não ia mais. Não tinha aquele compromisso. E aí foi quando eu decidi fazer o certo. Foi quando eu vi um testemunho de uma senhora na televisão, aquilo mexeu comigo. Ali nós estávamos numa situação anteriormente que tinha acabado de chover e a telha da casa da minha mãe, da cozinha, ela voou. E minha mãe falou para mim, debaixo da chuva, ir atrás do pedreiro para poder colocar um tijolo ou uma madeira para segurar as telhas. E ali eu me revoltei, eu falei, não, nunca mais isso vai acontecer. Foi quando eu comecei a pegar firme com Deus. Eu fiz um voto com Deus no altar, eu fui muito sincera com Deus, eu falei, Deus, o Senhor vai ter que mudar minha vida. Porque não é possível, tudo que nas forças dos meus braços que eu tive que fazer, eu já fiz. Eu coloquei Deus na parede, falei, não é possível, eu vou no teu altar, eu vou fazer isso. Só que se eu não ver também isso acontecendo, só que eu acho que Deus lá do céu falou assim, então você vai ver quem sou eu, então. Porque foi bem assim, eu estava tão revoltada naquele dia, e eu fui para a igreja no domingo, peguei o envelope, fui para o altar e falei com Deus. E aí quando eu desci do altar, eu já estava mais tranquila. E aí eu fui continuar, minha vida até então não tinha mudado. Eu continuei indo trocar toner. Dentro dessa empresa Deus falou comigo. Ele falou assim, você está sofrendo porque você quer. Porque a ideia eu já te dei. Agora você tem que tomar essa atitude. Você precisa de um computador e de um telefone. Eu falei, mas eu vou abrir aonde? Esse serviço é muito específico. Na sala da casa da sua mãe. Periferia do estado de São Paulo. Numa casa onde eu não tinha condições nenhuma financeira de ter um escritório lá dentro. Onde o gato miava, o cachorro latiu, o passarinho cantava e os clientes ligando, como é que faz? E aí no primeiro dia que eu estava em casa, que eu tomei essa atitude de abrir essa empresa, eu abri a empresa 1h da tarde. 1h30 da tarde eu fechei o meu primeiro contrato. Mas isso veio por quê? Porque eu passei a obedecer no altar. Tudo que eu fazia no altar era em primeiro lugar para Deus. Tudo que entrava na minha mão era em primeiro lugar para Deus. E foi tão tal que depois que a empresa começou a crescer, com 3 meses já tinha o meu primeiro escritório. Eu abri no Paraíso. E foi muito legal, assim, porque a gente não imagina, né? E eu comecei a receber muitas cotações de clientes grandes, gigantes, que eu falava, meu Deus, eu não tenho nem inglês. Como eu vou atender esse povo? Hoje nós temos filiais em Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Campinas. Hoje, se o Brasil estiver em crise, eu ganho dinheiro. Se o Brasil estiver ganhando dinheiro, eu ganho mais ainda. E começou a vir as premiações. Veio 2 no Brasil, veio uma em Nova York, está vindo agora uma em Paris,
comprei meu apartamento do jeito que eu queria, comprei diversos carros. Então assim, eu sempre fui muito desprendida, eu sabia que o que Deus estava me dando era para glorificar Ele. E isso é em tudo na minha vida, tanto no meu casamento, na minha família, nos meus negócios. Às vezes eu estou assim, eu paro para pensar na minha vida, eu fecho meus olhos e falo, meu Deus, eu não era ninguém. Mas isso só passou a acontecer porque eu comecei a obedecer. Então, com a palavra de Deus, eu aprendi que não era só a minha vida financeira que ia mudar. Ele mudou todos os aspectos da minha vida. Todos. Eu não tenho, na minha vida não tem nenhuma lacuna aberta. Todas as lacunas Ele conseguiu fechar e deixar redondo. Então, tudo que eu sou hoje, tudo que Deus fez na minha vida, toda essa transformação, eu ainda me vejo como um pequeno grão de areia. Porque Ele é tão grande que se eu falar assim que Ele já fez tudo na minha vida, eu estaria, sabe, sendo até ignorante. Porque eu acho que muito mais tem para Ele fazer. A palavra de Deus é o meu guia. Para onde eu for, se eu não estiver com ela, dentro de mim, na minha mente, no meu coração, eu sou uma perdedora se eu não tiver ela. Deus entrou na minha vida de uma tal forma que, olha, eu tenho só que agradecer. E tudo que eu sou hoje, tudo que eu penso em fazer, Ele está em primeiro lugar na minha vida em tudo. Estamos aqui no tabernáculo desenhado pelo próprio Deus para que o seu povo tivesse uma aliança com Ele, andasse na sua presença. E Deus então derrotasse os seus inimigos e abençoasse o seu povo em tudo. O candelabro de 7 braços, desenhados pelo próprio Deus, é símbolo das 7 manifestações do Espírito Santo. E neste ano de 2021, nós vamos, na reunião do encontro com o Espírito Santo, ao pôr do sol, aqui, no Templo de Salomão, ungir você com este azeite, símbolo do Espírito Santo, para que você seja possuído pelo Espírito do Altíssimo. Qual é o seu espírito? Medo? Ansiedade? Indefinição? Malícia? Orgulho? Violência? Inconstância? Qual é o seu espírito? Meu amigo, se em você não está o Espírito do Senhor, então você tem um outro espírito. E é justamente isso que impede você de ser filho de Deus, de ser uma pessoa realizada, de ser uma pessoa salva, de ser uma pessoa forte. Quem tem o Espírito do Senhor tem o Espírito da definição, tem o Espírito da coragem, tem o Espírito da certeza, tem o Espírito da força, tem o Espírito da constância, da perseverança, tem o Espírito da bondade, da justiça, do amor, da verdade. Essa é a proposta para você, católico, evangélico, espírita, budista, testemunha de Jeová, judeu, muçulmano, pobre, rico, ateu, não importa. Seja você famoso ou anônimo, se você não tem o Espírito do Senhor, você tem um outro espírito. E por isso você não é feliz, você não é realizado, você é triste e apagado. Mas chegou a hora de você ser aceso pelo Espírito do Senhor. Neste domingo, aqui no Templo de Salomão, às 18 horas, na reunião do encontro com o Espírito Santo. A unção com óleo dos 7 Espíritos de Deus. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo. Chegue cedo. A Sueli, como eu e todos nós, não podemos mudar o nosso passado, mas você pode tomar a decisão aí agora de se entregar a Deus e buscar o batismo com o Espírito Santo e ser transformado como foi a Sueli, que antes oprimida, depressiva, agressiva, fracassada, hoje alegre, feliz, realizada. E o mais importante, cheia do Espírito Santo. Meu amigo, só me resta dizer, aceite o desafio de obedecer à palavra do Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo: